Fazendo aqui os nossos testes, já mandando os aviãozinhos aqui para os amigos, que hoje essa live vai ser muito legal, com o grande Daniel Simões, da construtora J. Simões, que desenvolveu um produto sensacional, que é o J Smart, e está aí com grandes parcerias, né, com uma empresa que é um sucesso nacional, que é a Loft, o Grupo Loft, né, uma empresa que faz a gestão da administração de todos os empreendimentos Smart. E aí o Daniel vai trazer essas novidades aí pra gente. Mandem aí os aviõezinhos. O Daniel vai já entrar, já falou comigo aqui no WhatsApp. Tá se preparando aí para entrar, trazendo essas grandes informações pra gente. E mais uma vez, gente, a gente está trazendo aqui o ineditismo, né? Que quem começou a trazer esse produto Smart aqui para Fortaleza foi a J. Simões, né? Inclusive, ele criou a marca, ele vai falar mais sobre isso, né? Nós já tivemos aí várias apresentações onde o Daniel dá um show, né? Encantado mesmo com esse produto. Fabrício, que saudade de você, por onde você anda, apareça, hein? Fabrício é um grande corretor do mercado imobiliário que eu conheço há muito tempo. Fabrício brasileiro, grande joia aí do mercado. Evinha faz parte da Matrix, está aqui com a gente. Grande corretora também, super antenada, né? Uma corretora de luxo, médio alto padrão, assim, que vai arrebentar. Tá começando agora a esquentar a turbina aqui com a gente, com certeza vai dar muitas alegrias. Já tô mandando aqui o convitezinho pro Daniel, nosso convidadíssimo de hoje. Daniel. Claudinha Soria, nossa grande gerente de equipe, da equipe Master, Daniel Bevilacqua, todos on, a Matrix toda tá on, né, para escutar aí o que o grande Daniel tem a falar com essas novidades da J. Simões, e com essa super novidade que é o J Smart. Olha aí, nosso convidadíssimo entrando, ele já está conectado. Tudo bom? Oi, Daniel, tudo bom? Tudo jóia? Tudo ótimo. Tudo jóia? Graças a Deus, tudo bem, né? No meio dessa loucura toda, estamos bem, estamos firmes e fortes. E primeiro, muito obrigada por você ceder aí o teu tempo, que eu sei que é super corrido, para conversar aqui com a gente nessa live. Só que eu sei que tem muita gente querendo entender um pouco mais, né, dessa virada de chave. Eu sei que a J. Simões sempre foi médio alto padrão, altíssimo padrão, e trouxe, não deixando de sair do alto padrão, mas trouxe esse ineditismo, né, que foi o pioneiro, e a gente sabe que quem sai na frente sai realmente desbravando e trazendo sempre as novidades antecipadamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da J. Simões, dessa mudança, né, que vinha sempre naquele produto mais robusto, com áreas maiores, e de repente trouxe essa novidade aí pra gente. Bom, Michele, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui para a tua audiência. Eu, vez ou outra, acompanho tuas lives, eu acho muito legal que você aborda aí assuntos dos mais diversos, né, várias pessoas que agregam, que fazem, na verdade, esse nosso mercado imobiliário. E, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar. Bom, para começar a falar um pouquinho de J. Simões, a J. Simões, esse ano, ela completa 35 anos, né, de fundação. Empresa fundada pelo meu pai, José Simões, e eu já sou, vamos supor assim, a segunda geração à frente da empresa, né. Eu entrei assim, entre idas e vindas, né, porque quando eu
fiz engenharia e depois mudei para economia. Na época que eu era estagiário, eu saí da empresa, passei muito tempo em mercado financeiro, em banco, factoring, cartão de crédito, financeira. E em 2006 ou 2007, nem lembro mais, eu voltei na época para fazer a parte de controladoria financeira. Na verdade, a minha especialidade intrínseca é finanças, né? Eu sou do mercado financeiro e entrei na construção civil. E aí aconteceram uma série de mudanças e tal. Em 2008, eu assumi a parte comercial, a época com o Breno, que trabalhava com a gente, um cara que me ensinou pra caramba. E aí eu comecei a unir o útil ao agradável, a assumir essa parte de prospecção de terrenos, de desenvolvimento de projetos, de viabilidade econômica e financeira, etc. E me encontrei eu diria assim, nesse mix, porque quem trabalha com construção civil sabe que tipo assim, não é um ramo que você precisa na verdade entender um pouco de tudo, né? Da finanças, são comercial, muitas variáveis, né? Muitas variáveis. Tem uma palavra que eu acho interessante, que ele é multifacetado, não, esqueci o nome da palavra, ele é multissetorial, né? Você basicamente financia o cliente pré-obra, financia pós-obra, então tem muita coisa envolvida na atividade de construção e incorporação. E aí, trazendo um pouquinho mais para presente, em 2018, a gente estava vivendo aquele momento assim, talvez o momento mais complicado que a gente teve na história da construção civil do Brasil, né? Impeachment, enfim, toda aquela crise imobiliária maluca que a gente teve, aquela guerra de preços absurdos, era promoção em cima de promoção, o cara já estava dando mais do que a gente pedia, era carro, era mobília, era Ave Maria, todo mundo sabe o que foi que a gente viveu. Uma vez, Daniel, eu estava numa construtora, né, e que aí era tanta promoção, não era aqui, era em Natal, né, uma das filiais era Natal, e era tanta promoção que aí ele dizia assim, rapaz, só falta dar um carro. Com uns 15 dias depois, uma outra construtora concorrente pendurou um carro numa grua e deixou lá o carro pendurado. Eu disse, pronto, não falta mais nada. Teve gente fazendo aqui, viu? Teve gente fazendo aqui. Aqui teve até apartamento. Né? Compre e concorra a um apartamento. Teve. E aí, nesse cenário assim, de altíssima competitividade, muita gente vendendo abaixo do custo, né? Uma coisa que eu sempre tive em mente, na verdade, sempre foi quase uma missão de vida, era tentar trazer o que a gente chama no mercado de oceano azul, né? Criar alguma coisa que nele não tenha um concorrente direto ou que o preço não seja explicitamente relevante. Porque uma coisa que eu bato muito é que nós temos um vício de mercado, e esse vício não é só das consultoras, é de imobiliária, é de corretor e é de cliente, sempre está muito ligado no metro quadrado. O metro quadrado, a aldeota é tanto, então se eu faço um apartamento de 37 metros quadrados que custa R$9.000 o metro quadrado, do lado tem que ser. E aí a gente sabe que não é assim. Todo produto ele tem seus diferenciais, tem suas particularidades. Às vezes um terreno grande, um terreno pequeno, eles variam muito de preço de terreno. Enfim, é um alto grau de complexidade e principalmente levando em consideração o que a gente presta muita atenção, que é a relação entre a área construída e a área de venda. Porque, por exemplo, o J-Smart, eu digo que às vezes ele é uma loucura sobre todos os aspectos, principalmente porque quando a gente tira, vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, quando a gente tira algumas áreas, por exemplo, de dentro do apartamento e passa a usar elas nas áreas comuns, eu estou basicamente aumentando a minha área comum e diminuindo a área privativa. E se você for simplesmente para a lógica do real metro quadrado, dificilmente você vai conseguir comparar com o produto do lado, que obviamente vai ser mais barato que o metro quadrado. Né? E aí, em 2013, né, que a gente no lançamento do Serenitar, a gente fez o primeiro teste de tentar fazer realmente alguma coisa diferente, que foi na época o lançamento daquele programa lá seguro, né, de apartamentos contra acidentes domésticos. A gente agregou também a questão da fachada ventilada, etc. E a gente teve assim uma degustação do que era fazer algo realmente diferente, né? E aí o que aconteceu? Eu digo, cara, Daniel, a gente precisa tentar buscar. Daniel, e só te interrompendo, eu moro no Serenitar e assim,
essa fachada ventilada, vários itens lá que são diferenciados, a tomada USB, né, que foi uma das primeiras a colocar. Isso tudo é muito legal, né? Assim, eu sou muito satisfeita em morar lá. A fachada ventilada realmente, para quem não conhece ainda, ela dá aquele conforto térmico, principalmente para as unidades que ficam com uma parede, como é o caso lá, tem só uma parede no poente, e assim, por 6 meses do ano. Funciona. Então, não funciona mesmo. Mesmo assim, o prédio, eu não tenho o que falar do prédio. Realmente é sensacional. A posição do terreno, a implantação, parece assim que realmente foi tudo muito pensado, né? É muito legal mesmo. Tu me falou agora que é interessante, eu lembro, né? Que na época, acho que o primeiro prédio que a gente fez fachada ventilada foi o Jardim Europa, né? E a gente fez o Jardim Europa, depois o Deauville, depois o Alta Vista, e aí, por consequência, todos os outros. Mas foi a versão 1.0. Eu lembro que na época que a gente tinha o Deauville, tinha uma placa bem grande assim, menos 3 graus interno, uma placa azul, né? Aí de vez em outra eu recebi uma piada assim, quer dizer que eu vou morar no Polo Norte, com menos 3 graus? Manda de tudo. Mas só para as pessoas entenderem um pouquinho, porque muita gente não sabe ainda hoje o que é a fachada ventilada. A fachada ventilada, na verdade, a gente trouxe na verdade, a gente brinca que a gente tropicalizou uma tecnologia que já existe no exterior há muito tempo. Se você pegar, por exemplo, aqueles prédios de Singapura, estou falando de prédios mais novos, né? Você pega aqueles prédios, por exemplo, de Singapura, as torres comerciais de Nova York, etc. A forma como eles fazem fachada é muito diferente da nossa. Primeiro, a nossa fachada tradicionalmente aqui era aquela fachada revestida em cerâmica, né? Que era cerâmica aderida, basicamente colada, né? Com argamassa. E a gente sabe que com o longo do tempo, por melhor que seja a argamassa, isso tende a ressecar e a cair. Por isso que você tem aí várias obras hoje em Fortaleza, que principalmente a parte poente dela, aquela área que pega mais sol, você vê os prédios com mais idade, outros nem com tanta idade já caem no fachada, né? E aí a gente adaptou, na verdade o mérito é totalmente do meu pai, e aí a gente adaptou uma tecnologia que na época consistia do assentamento dessa fachada afastada, né? Por isso que o nome é ventilada. Ela, em vez de estar colada com a edificação, são tipo trilhos metálicos que vão do térreo até o último andar, e os insertos metálicos que seguram as placas de porcelanato. Então, para começar, a gente já sai mudando, né, um upgrade de uma cerâmica para um porcelanato. Segundo, como essa estrutura ela fica afastada da edificação aproximadamente 10 a 15 centímetros, ela cria um bolsão térmico que, quando o sol bate, esquenta esse ar, o próprio vento que vem, ele entra e sai. Por isso o nome fachada ventilada, né, ou fachada aerada. Então, com isso, esse bolsão térmico que fica entre a fachada e a edificação, ela o tempo todo existe troca de calor. Nessa troca de calor, você não permite, por exemplo, que o lado interno do apartamento esquente. Então isso acaba impactando muito na questão da sensação térmica do apartamento. No caso do Serenitar, por exemplo, lá a gente tem a fachada ventilada. Então, você pega aquelas paredes, usando como referência o Serenitar, coluna 1. Coluna 1, ela pega do lado supor, da suíte do casal, insolação poente. Porém, com essa troca de calor, você não esquenta o apartamento. Então, na prática, você pega um sensor, isso é tecnicamente provado, você pega um sensor de temperatura e coloca na parede, a temperatura da parede e da externa e a interna, vamos dizer assim, de outra, é exatamente a mesma. Porque não dá tempo, por conta da ventilação da fachada, de esquentar para dentro do apartamento. Então, quando a gente faz isso, porque assim, inevitavelmente você sempre vai ter uma coluna que vai pegar um sol, é inevitável, né? Só que quando você usa essa tecnologia, você não tem aquele, vamos dizer assim, aquele preconceito de pegar uma coluna, às vezes, que teoricamente pega sol. Então a gente prova por A mais B que realmente reduz a temperatura. E aí, voltando à questão do J-Smart, e aí, voltando um pouco, em 2013 a gente lançou o Lar Seguro, que é os apartamentos adaptados contra acidentes domésticos, deu muito certo. A gente, na época, o Serenitar que você mora, a gente já estava numa crisezinha já começando, e a gente vendeu coisa de 60% do prédio em 90 dias, que na época foi um sucesso. Depois disso a crise realmente veio com mais
com mais intensidade, a gente teve mais dificuldade de vender os outros produtos, com todo mundo, né? Então, muita concorrência, muito produto igual. E aí, nesse momento de muito produto igual, foi onde eu percebi que, cara, você pega, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, você pega, por exemplo, tem uma avenida no Guararapes, que você anda, tipo assim, tem 4 empreendimentos um do lado do outro, todos com metragens parecidas. E no final, o cliente vai me perguntar o quê? Preço de metro quadrado. Isso me incomodava absurdamente, sabe? A gente não conseguir fazer algo que fosse realmente diferente. Uma fachada ventilada agrega, mas tipo assim, não tem algo que seja único em relação àquilo. É só uma tecnologia a mais, é uma tecnologia a mais, que na hora do captar o cliente, entre um que tem e um que não tem, vai comprar o que tem, né? Se essa diferença de preço não for absurdamente grande. E aí, em 2018, na verdade, em 2016, eu fiz umas viagens em São Paulo e eu me encantei com uma construtora de lá. Todo mundo acha que é Vitacom e etc. E eu me encantei com uma proposta da Ideias Altas. Não sei quem conhece. Né? Ideias Altas é uma escritório de arquitetura que eles abriram construtora e eles fizeram um negócio que eu sempre tive um sonho de fazer. Eles pegavam sempre terrenos pequenos, extremamente bem localizados e faziam projetos super diferenciados. E eu lembro de uma planta que eu tinha visto para eles de 50 metros quadrados com um quarto, que era uma planta quadradinha. Lembro demais dessa planta. Era uma planta basicamente quadrada que ele tinha uma pontazinha aqui que era a varanda do resto do apartamento. Sabe aquele apartamento assim que o cara não perdia nada de espaço? De cara, que legal a gente poder fazer um apartamento de 50 metros quadrados em Fortaleza. E na época, para você fazer esse tipo de apartamento, você só podia fazer se fosse aprovando como flat, com uma parte hotel. E isso gerava um problema muito grande, não só para a construtora, como para o cliente. Primeiro, se você faz um apartamento que é uma parte hotel, né, você já começa o problema de, tipo assim, eu estou te vendendo uma coisa, mas estou te entregando outra. Porque, a priori, é uma parte hotel, não é uma coisa. Segundo, que na incorporação, você tinha que prever vaga de táxi, não sei o quê, porque na prática a legislação de Fortaleza era para um hotel. Né? E aí isso me incomodava absurdamente. A gente começou, não digo a gente, Sinduscom, a gente começou um trabalho muito legal na época com a Selma, porque a gente percebia que o plano diretor ele tinha tido algumas falhas. Por exemplo, volto a citar aqui o Serenitar. O Serenitar ele foi aprovado no intervalo de tempo onde o novo plano diretor e a alteração, que foi a parte dolorosa, eles antigamente tinham um negócio chamado fração ideal do lote, que era o que limitava a quantidade de apartamentos que você podia fazer, respeitando o índice. Então, qual era o problema disso? Você pegava, por exemplo, fazer uma conta de bodega aqui, você pegava na aldeota, tá? Você pegava um terreno, por exemplo, de 2.000, não, vamos falar um real, 1.200 metros quadrados, por exemplo, o tamanho do J. Marcos José Vilar, e você multiplicava por 2,5 e botava, sei lá, 15% sacada. Ou seja, você conseguiria 3.450 metros quadrados de área privativa. Só que a fração do lote, ela só me permitia fazer 40 apartamentos, que era 1.200 dividido por 30. Ou seja, eu era obrigado a pegar esses 3.450 e dividir por 40 apartamentos. Ou seja, a gente estava preso a 86 metros quadrados. Ou seja, por que você... Aí a pessoa diz, você vai citar, por exemplo, o Guararapes. Por que o Guararapes só tem apartamento grande? Por esse mesmo problema. Se você pegasse os 1.200 metros quadrados e dividir por 45, que é a fração de lá, é 26 apartamentos. Ou seja, eu tinha que pegar os 3.450 e dividir por 26. Ou seja, o apartamento mínimo do Guararapes, 132 metros. Então isso era muito prejudicial, porque todo mundo era forçado a fazer o meu apartamento do mesmo tamanho. Então, se você for ver, de 2010 a 2018, por exemplo, o pau que rolou na aldeota foi apartamento de 100 metros, 80, 100 metros. Né? Desconforto também, falava, que a fração era 30. E engraçado, Daniel, que você explicando isso aí agora, para muita gente entender, muita gente não entendia o porquê. O pessoal dizia, as construtoras constroem tudo em bando, né? Um constrói uma coisa, o outro constrói tudo igual. Mas não era, a legislação que limitava. A legislação limitava muito. Então, com isso, o que aconteceu? Todo mundo foi para Guararapes com um apartamento de 130, 150 metros. Todo mundo foi para Aldeota com um apartamento de 80 e 100 metros e encharcou o mercado. Né? Encharcou, todo mundo sabe, todo mundo viu isso. E aí, em 2018, a gente via assim, começou um trabalho com a prefeitura, porque
A gente fez um estudo junto à Selma na época de provar que existiam áreas em Fortaleza que existia ociosidade da infraestrutura, leia-se, COELS, CAGES e etc. E aí o que foi que a gente fez? A gente tinha um terreno, que é o Vicente Leite, o primeiro JSmart Vicente Leite, que vai ter outro agora. Era um terreno de 800 metros quadrados que na época foi comprado para fazer o Duoville. A gente tentou comprar o terreno na frente, teve problema de documentação, até hoje tem, e a gente ficou com esse terreno parado acho que uns 4 anos. E a gente tentou fazer vários tipos de projetos lá e, porra, você pegar 800 metros, olha a loucura, né? 800 metros dividir por 30, fazer um prédio com 26 apartamentos, até que é seu condomínio disso. Irreal, né? Não tem como fazer. E o terreno ficou parado. Foi quando eu fiz uma amizade junto com o Gustavo, da XP, onde eu chamei ele para trabalhar e disse, cara, tem aqui um desafio. Eu tenho um terreno de 800 metros quadrados, que está em Z12 e tal, ajudava bastante o fato de ser Z12. E, cara, eu queria fazer esse projeto aqui, ó. Compacto. Bora fazer. Aí, Daniel, mas, cara, a fração do lote. Como é que a gente vai fazer? Eu digo, cara, a fração do lote vai mudar. Tem certeza? Eu digo, cara, 90% de chance que vai mudar. Vamos fazer o seguinte, topa o desafio, topa. Vai ser engraçado essa história. Aí ele fez um anteprojeto, começamos a desenhar o projeto e tal, recuo e tal. Aí na época eu cheguei pro papai e disse assim, pai, tá aqui o projeto. Vicente Leite e tal. Rapaz, 30 metros quadrados, você tá ficando doido, isso aqui é uma kitnet. Caixa de fósforo. Eu digo, cara, vamos apular. Peguei ele pelo cotovelo, disse, rapaz, vamos ali a São Paulo te mostrar um negócio. Aí eu fiz um tour com ele, né? Fui Vitacom, Fuyu, que é uma consultora que eu particularmente gosto bastante do modelo de negócio dela, porque nem é o super compacto, nem é um apartamento tradicional. Eu gosto muito do modelo dela, quem depois puder pesquisar é uinc.com, que por sinal é coisa do destino, né? Era a Yu e a Cetim, em São Paulo, que eu gostava muito dos projetos modelos. E olha que coincidência, os nossos parceiros hoje da Noma são exatamente os filhos dessas duas construtoras. Então, o que eu pensei lá, o que eu usei, assim, copiando os pais dele na época, é o que a gente está trazendo para São Paulo, porque o modelo encaixa exatamente. A gente fez baseado nisso. Eu não fiz apartamento de 20 metros quadrados, que é quarto de hotel. Eu não fiz apartamento de 60 metros quadrados, porque é um apartamento tradicional. A gente foi exatamente para um middle, que é exatamente o conceito do Smart, apartamento de 1 ou 2 suítes, ou 3, no caso de modularização, usando muito esse conceito. Então, qual é o conceito, em resumo, do JSmart? São, bem resumido, tá? São terrenos relativamente pequenos, 1.000, 1.200, 1.700 metros quadrados, até 2.000 metros quadrados, extremamente bem localizados. A gente tem um conceito, por exemplo, de sempre desenvolver esses projetos a pelo menos uma, ou melhor, 2 avenidas. Ou seja, se você prestar atenção, todo o JSmart ele está a 1, 2, no máximo 3 quadras de uma grande avenida. O Vicente Leite ele está perto de Virgílio Távora e Santos Dumont. O Zé Vilar ele está a 1 quadra da Santos Dumont e 1 quadra da Desembargador Moreira. O Dom ele está a 1 quadra da Antônio Salles e da Desembargador Moreira. E aí a gente foi comprando esses terrenos, tá? Apostando. A gente começou a comprar terreno, olha que loucura. A gente começou a comprar terreno antes da virada da legislação. Porque, tipo assim, era confiança total. Tipo assim, fecha os olhos e vai com Deus. Né? E aí a gente saiu comprando esse terreno. Compramos 9, compramos o 10º agora, esse semestre. Sempre comprando 10 terrenos e começamos a desenvolver. E deu certo. Lançamos o JSmart Vicente Leite. Foi assim, um estouro de venda, graças a Deus. Foi um sucesso. Mas muito porque a gente soube, e eu acho que foi talvez o grande mérito da equipe que trabalha com a gente soube explicar para o cliente, para o corretor, o que é que ele tinha de diferente. Para a gente vencer aquela barreira do apenas o real metro quadrado, apenas o conceito. Porque, por exemplo, você pegar, por exemplo, o JSmart José Vilar, eu fiz até uma mudança na tabela recentemente. Eu coloquei a área privativa numa coluna e a área comum numa outra, né, via a BNT. Michele, olha que loucura.
O apartamento ele tem 37 metros quadrados de área privativa, ele tem 41,99, ou seja, 42 metros quadrados de área comum. O apartamento ele tem mais área comum do que área privativa. Então imagina isso. Como é que eu vou vender um apartamento que ele tem o dobro da área comum em relação à área privativa e eu não explico isso? Porque qual é o... Isso, cara, entre nós, se a gente for pensar aqui na galera mais antiga, nós estamos de doido. Sabe como é que você vai vender mais área comum? Eu vou morar no corredor, né? Ele vai dizer assim, eu vou morar no corredor, na garagem. Só que a área comum, ela tem o conceito de você tirar de dentro do apartamento aquilo que é ineficiente. Então, vamos lá. Pegar aqui exemplo de todos, né? Você pegar, por exemplo, o J Smart Dom, um apartamento de 50 metros quadrados. Ele tem como conceito uma coisa que a gente replicou muito, que é, você tira os corredores dentro do apartamento, ou seja, vamos pensar aqui numa planta tradicional de 2 quartos. Geralmente você entra na sala, aí tem o quarto, que não é suíte, e a suíte, que geralmente é um banheiro que você tem que passar no corredor. Então você tem ali facilmente uns 4 metros quadrados que você perde da sala para a suíte master. Então, anota aí, 4 metros quadrados. Você tem outros 4 metros quadrados que geralmente é a área de serviço. Lavanderia, estendendo roupa, não sei o quê, papapá. Mais 4, 8. E geralmente não, e 100% das vezes, você usa, e aí a legislação também, 90 centímetros da legislação do apartamento você pode usar para aprovar como laje técnica fora da parte do índice, que é o que a gente chama de índice sacada, 15% em média. Só que desses 15%, alguma parte é de fato varanda que se aproveita, mas outras a galera bota laje técnica. Num apartamento de 150, 110 e tal, ok, dá para você botar laje técnica. Aguenta esse desaforo, né? Aguenta esse desaforo. Ora, vou usar o Serenitar mais uma vez como exemplo. No Serenitar, lá são 98 e 95. Qual a diferença do 98 e 95? A laje técnica. No frigir dos ovos, a área privativa do apartamento é a mesma. A diferença é que no Serenitar, a laje do ar-condicionado ficou na parte posterior do corredor. E no de 98 ficou dentro. Mas no frigir dos ovos, não justifica eu vender o de 98 mais caro do que o de 95. Mas pelo incrível que pareça, o cliente ainda chega lá, pega o valor e divide por 98, 95. Aí chega pra mim, mas esse aqui é mais caro que esse aqui. Esse aqui é mais... Cara, sabe? Não tem. Uma vez eu peguei um cliente desse, Daniel, bem cri-cri com o negócio de metro quadrado. Eu disse, vem, vamos aqui. Vamos pegar a área comum, o tamanho das vagas de garagem, o tamanho do jardim, da área da piscina, dos corredores. O senhor está comprando? Você não está comprando, sei lá, na época era um produto de 130 metros, não está comprando 130 metros, você está comprando... Aí eu sou meio... Exatamente. Mas, Michele, o certo é esse. O certo é esse. Ó, eu lembro que na década de 90 o Sinuscom fez uma campanha, porque na época não tinha internet, ficou mais difícil fazer, mas na época o Sinuscom fez, eu lembro, tinha até uma lupazinha, acho que quem tocou isso na época foi até o Gama, que era lupa assim, de olho na área total. Porque qual era o problema? Voltar aqui pro J Smart. Você pega um apartamento de 37 metros, 30 metros quadrados é a vaga. Ou seja, exatamente, se você pega a vaga, mais rolamento, mais rampa, mais não sei o que, divide pela quantidade de vagas, vai dar algo em torno de 25 a 30 metros quadrados de vaga. Ou seja, como é que eu vou vender um apartamento que só a vaga representa quase o apartamento inteiro? Então, o que acontece? A gente começou a desenvolver esses projetos pensando em ser extremamente eficientes. Poxa, não dá para vender um apartamento de 50 metros quadrados botando laje técnica dentro, não dá para botar vaga rotativa, uma coisa que a gente não acredita, não dá para eu botar um apartamento com corredor. Imagina um apartamento de 30 metros quadrados com corredor. Maluquice, né? Mas existe. Total. Mas existe, viu? Existe. Pode procurar que existe. E aí, os 50 metros quadrados. Se você pegar, por exemplo, um J Smart Dom, fazendo agora o merchan aqui, jsmart.com/dom, você pegar, por exemplo, um dom de 50 metros quadrados, ele vai ter, e eu provo por A mais B, que ele tem a mesma área privativa de um apartamento igual a ele, construído por outra construtora em outro momento, de 65 a 70 metros. Eu aposto.
Eu pego, assim, se você pega... Basta dizer que, em média, um segundo quarto num apartamento desse, o pessoal aprovava como vestiário, e é de 6 a 7 metros quadrados. Tem um apartamento sendo construído aqui em Fortaleza, que ele tem 56 metros quadrados e o segundo quarto tem 6 metros. Enquanto eu consigo ter um apartamento de 50 metros quadrados com 2 quartos de 9. Pelo simples motivo de que eu incorporei o corredor, que o cliente paga por ele, ao apartamento. Então, sala no meio, e os quartos nas laterais. Ou sala no meio e os quartos na lateral. Outra coisa, na hora que eu tiro a laje técnica de dentro desse apartamento, que seriam mais 4 metros quadrados, e eu trago, por exemplo, para o corredor, eu estou de fato construindo essa área, só que a gente consegue ser mais eficiente, porque se você tiver esses mesmos 4 metros quadrados dentro do apartamento, o cara vai botar 2 máquinas de ar-condicionado. Se eu tenho esses mesmos 4 metros quadrados na área comum, eu boto 8 máquinas de ar-condicionado. Eu consigo dar o dobro da eficiência, né? Além do que, esse ar-condicionado não fica na sacada. Porque imagina, um apartamento compacto, vamos aqui, um apartamento de 37 metros quadrados que você precisa botar a máquina de ar-condicionado na varanda. O cara ligou o ar-condicionado, o cara não consegue usar. O cara não consegue fechar de vidro. Não tem. Mas tem gente fazendo. Né? Por incrível que pareça, tem gente fazendo. Ou seja, os 37 menos 4 da área de sacada viram 33 metros. Então você acaba perdendo muita eficiência nesses apartamentos. Então a gente criou o que a gente chama desse pilar de eficiência, né? Eficiência de tempo, dinheiro e espaço. Eficiência de espaço é eu ter o máximo de área útil possível em relação à minha área privativa. Um dia desse eu ouvi um comentário de um colega nosso dizendo que tinha tido um problema porque o cliente chegou lá batendo na coisa e reclamando porque queria saber a área útil do apartamento. E ele foi dizer lá no negócio que a área útil não existe. Eu levantei a mãozinha e disse, mas existe sim, deixa eu te mostrar um J-Smart aqui. Não existe. Né? Mas é aquele negócio, cada um joga com as armas que tem. Né? E aí foi exatamente desse conceito que a gente começou a quebrar esse paradigma que eu vou te vender metro quadrado. Claro, obviamente, que um 37 metros quadrados do meu vai ser mais caro que o meu concorrente. Mas se você, aquela conta que você fez, mas se você dividir pela área, de fato, total do apartamento, porque, vamos lá, um apartamento de 37 não faz sentido você ter lavanderia dentro do apartamento. Para uma vez na vida, o cara é uma diarista, talvez duas diárias de diaristas por semana, e etc. e tal. Então a gente tem uma lavanderia coletiva. Outra coisa, para que ter, por exemplo, um gabinete, um home office num apartamento de 37 metros? Por que a gente não tem, por exemplo, um coworking, que é a nossa proposta, no térreo do empreendimento, com acesso independente? Porque uma vez um corretor me falou uma coisa que eu achei massa. Ele disse assim, não, coworking do lado de playground, né? Não vai dar certo nunca, porque não vai ser um corpo, vai ser no máximo uma sala de trabalho, né? Igual a brincadeira que ele falou assim, é igual esse menino e esse tipo de espaço é igual terra e água, misturou da lama. Verdade. Né? E aí a gente começou a implantar, por exemplo, os coworkings no térreo. O nome dele, meu Deus do céu, o Buzarello, da Tecnisa, uma live que eu fiz, inclusive, no lançamento do Dom, ele pegou e disse, rapaz, como é que por sinal foi fantástica essa live, foi, né? Eu assisti. Ele depois chegou para mim e disse, rapaz, como é que ninguém tinha pensado nisso, fazer um coworking externo do negócio? Eu digo, cara, só me contratar. Né? São Paulo não tem isso aí. Os coworks são lá na área comum. Ninguém se tinha se tocado que fazer um coworking com acesso independente poderia realmente se transformar no coworking. Porque, no nosso caso, você não precisa entrar na parte privativa, né, na parte residencial para fazer uma reunião. Né? Você basicamente tem uma porta para o residencial e uma porta para o, abre aspas, comercial. Então, um dos grandes argumentos que a gente tem é que o cara não está comprando um apartamento de 37 metros quadrados, ele está comprando um apartamento de 37 metros quadrados que é 100% útil, né? E ele ainda ganha o direito de uso de uma sala comercial. Ou seja, eu estou vendendo basicamente um apartamento que custa o mesmo preço, ou que está mais barato do que uma sala comercial, que o cara mora e trabalha, que é o que a gente chama de live and work, né? Mora e trabalha no mesmo local. Então a gente começou a criar esse tipo de inovações, de novos conceitos e quebrar. Tipo assim, eu brinco muito com o Gustavo, que é o nosso arquiteto, que Gustavo, tem paradigma, vamos quebrar.
Mas aí vamos quebrar. Rapaz, se o cara acha isso, vamos arranjar um jeito de quebrar isso e ter argumentos técnicos para poder provar que isso vale a pena. Porque nosso mercado, Michele, e eu falo isso com certa propriedade porque são 30, assim, não sou eu, mas eu vejo 35 anos conversando com o papai. Você vive isso, cara, você dia, vive, né? O dia a dia é aquele negócio, mas rapaz, isso aqui o cliente não vai, isso aqui o corretor não vai saber vender, isso aqui, cara, vamos quebrar. Porque se a gente não quebra esses paradigmas, ninguém vai fazer, a gente vai ficar sempre fazendo um apartamentozinho de 100 metros de um jeito. Aí a maior inovação, até brincava assim, a maior inovação foi uma boca larga. A maior inovação foi uma cozinha gourmet. Cara, isso não é inovação, não. Isso não é inovação, não. Não pensar realmente fora. Puxa, assim, o que a gente chama de inovação era muito básico, era muito sim, era muito empírico, muito, sabe? E porque todo mundo tinha muito medo de errar. Isso é verdade. Todo mundo tem muito medo de errar. E eu não os culpo. Porque às vezes um erro é um vegetal. Sai caro demais. E a galera tem muito medo de errar. Eu tenho medo de errar, claro. Vou dizer que eu não tenho, que eu sou o doido de acertar tudo. Não sou o Steve Jobs, não, mas eu acho que a gente tem que se permitir, né, principalmente falando como nova geração, a pensar um pouco fora da caixa. Porque se a gente ficar fazendo em 2021 o mesmo apartamento que a gente fazia em 1990, irmão, tudo mudou. Tudo mudou, né? Você vê, por exemplo, o exemplo do coworking. Quando a gente falou em coworking pela primeira vez, olha que maluquice. Nem tinha pandemia, né? Não, é isso que eu falo agora. O corretor chegou para mim, corretor bom, viu? Vende pra caramba, mas ele chegou para mim e falou assim: mas Daniel, quem é que vai trabalhar num coworking desse? Quem é que vai trabalhar em casa? Isso não existe, não. Isso no máximo vai ser um cara que é arquiteto, um cara que é de tecnologia, é o nômade digital. Cara, quem é hoje que não trabalhou em casa nos últimos 2 anos? E pior, qual foi a empresa que não degustou o modelo híbrido de negócio? Eu acredito muito no modelo híbrido. Também. Nem ficar 100% home office. E uma coisa importante, nem ficar 100% home office, nem ficar 100% no escritório. Tem muita empresa, eu vou falar um negócio aqui que os donos de sala comercial vão me matar. Mas, por exemplo, eu não acredito hoje que você precisa, sua empresa precisa de 100 estações de trabalho. Poxa, você não precisa comprar 3 andares corporativos para botar gente, sabe? Compra um e bota metade em home office, dia sim, dia não. Não faz mais sentido, Michele, você ter, por exemplo, lajes comerciais sempre, com exceção, por exemplo, de um call center, que quem sabe, né, não pode ser trabalho remoto, não pode sair um pouco da caixa. Então eu acredito muito nesse modelo. A gente ainda tem muito a avançar nessas novas, vamos dizer assim, nessas inovações, porque, de novo, não dá para construir em 2021, né, o mesmo apartamento da década de 90, pelo simples motivo que a família hoje não é a mesma família de 1990. Né? E um detalhe também, Daniel, que eu vi muito nessa pandemia, né? Pessoas subutilizadas, né? Que tem as suas casas de praia, seu condomínio de praia e tal. A pessoa ficou lá no condomínio de praia e aqui ele viu que o apartamento dele estava subutilizado. E aí, só que ele não quer abrir mão da localização, ele não quer abrir mão da comodidade, do conforto e tal. E aí eu acho que esse modelo de Hotmart, para quem está hoje morando, por exemplo, no Porto das Dunas, morando no Cumbuco, morando em Aquiraz, é perfeito. Né? Aí manda nossa venda número 2 foi assim, viu? O segundo cliente que a gente assinou o contrato do Saint Leite foi um casal que morava num apartamento de 170 metros quadrados, antigo aqui no Meireles. Estava morando na praia, queria vender o apartamento, estava morando no Alphaville, ou foi um desses aí do Porto das Dunas, enfim. E viu que 170 metros quadrados, pagando quase 3 mil reais de condomínio, não fazia mais sentido. Comprou o Hotmart, vendeu o apartamento, ainda fez a graciosidade de antecipar a obra, porque quando vendeu o apartamento, né? E hoje ele basicamente vai ter esse Hotmart hoje para ponto de apoio no dia que ele precisar e vai morar na praia. Então a gente vai começar a ter um modelo muito parecido com São Paulo. São Paulo, por exemplo, quando a Alphaville fez em Barueri, na década de 80, 90, não existia esse modelo de você ter 2 casas. Ou seja, é inverter a lógica. É o cara morar de fato na praia, principalmente por conta hoje do trabalho remoto, que dá para fazer, e ter um ponto de apoio em Fortaleza sem abrir mão da localização. Então eu acredito muito nesse modelo.
Mas voltando, eu falo pra caramba, mas voltando à questão da mudança, voltando à questão da mudança da família, se eu falo e repito, eu vou repetir de novo. Em 1990, a média brasileira de famílias eram 4,7 pessoas por família, ou seja, família tradicional, papai, mamãe e 3 filhos. A maioria da minha geração foi essa. A maioria dos meus amigos eram os pais e tal. Minha geração, eu tô 37 anos e, cara, eu acabei de ter meu segundo filho, a Alice, nasceu tem um mês. Cara, não dá mais para ter 3 filhos, cara. Não dá, não é nem questão financeira, é porque é muito complicado hoje pra você fazer. Questão de tempo, né? Eu brinco muito com as palavras assim, ter filho criado com babá não dá certo. Exatamente. Você ter qualidade de tempo com a criança, qualidade, né? De participar, né? E hoje em dia todo mundo trabalha, o pai trabalha, a mãe trabalha. E na década de 70, 80, 90, a gente tinha outra realidade, né? Os tempos dos meus avós não são os mesmos dos meus pais, não são os mesmos meus e não vão ser os mesmos dos meus filhos. Então, o que a gente vê hoje? A média hoje de família no Brasil é 3 pessoas por família. No Ceará, no Nordeste, pelo incrível que pareça, é menor ainda, né? A gente tem essa cultura de achar que o nordestino tem muitos filhos. Mas a média do Nordeste é 2,8. Ou seja, a nossa família de fato encolheu. Você desceu de 5 pessoas para 3. E quem é essa família de 3 pessoas? Você leva a crer que seja papai, mamãe e um filho, né? Mas não. Hoje em dia é avô e neto. Hoje em dia é papai e filho. Hoje é mamãe e filho. Hoje é papai, mamãe e um pet, né? Ou seja, isso mudou completamente, né? Por exemplo, quando a gente vai falar em venda, assim, eu imagino que seja, a primeira pergunta que um corretor devia fazer para um cliente antes de mostrar um apartamento é: são quantas pessoas na família? Tem projeção de crescer? Porque não adianta você vender, por exemplo, um apartamento de 50 metros quadrados com um cara que tem 2 filhos, com um cara que tem 3 filhos. Vai caber, né? E mais, ele projeta ter mais. Porque o que a gente estuda, né, que é uma curva normal, né, para quem gosta de estatística, né, a curva normal da necessidade de espaço. Você nasce basicamente precisando de espaço zero na barriga da mãe, chega a uma vida adulta, vamos imaginar 2 filhos precisando de X de espaço, vai chegar um momento que você vai ficar idoso, os filhos saíram de casa. Ou seja, na prática, o que era real, o que era lógico, é que a gente tivesse mais apartamentos compactos do que apartamentos grandes. Só que você vai para o mercado, tá todo mundo focado em 3 quartos, 4 quartos. Você pegar, por exemplo, dos últimos 2 anos, o que lançaram de apartamento grande em Fortaleza. Apartamento de 300 metros quadrados vai dar lama daqui a uns 2 anos. É muito, né? Você atende um perfil desse tamanhozinho da população, enquanto você tem um perfil gigantesco da população que só precisa de 2 quartos, e ninguém estava vendo isso. E foi assim, eu abri com isso. A única diferença que a gente fez é que a gente foi olhar para dados. A gente foi olhar para o cenário atual e o que a gente projetava para o futuro e fizemos um apartamento adequado a essa população. Ponto. Não foi nada de fazer um apartamento que voasse, não. Realmente você olhou para o futuro, né? Olhou para qual necessidade que vai ser mais demandada daqui a pouquíssimos anos, né? E aí lançou aí esse grande produto que é o J Smart. Mas, Daniel, uma pergunta que as pessoas me fizeram, né? Que o pessoal tem dúvida. Essa questão da gestão, por exemplo, eu sei que muitos desses compactos, eles estão do J Smart, inclusive, eles foram vendidos não para o consumidor final, mas para o investidor, né? E aí, como é essa questão do investidor? Porque o investidor, a gente conhece eles bem de perto e sabe que muitas vezes o investidor ele não tem aquele modelo de gestão, por exemplo, de colocar um apartamento no Airbnb, né? De fazer, qual mobília eu vou fazer? Ele bota só um armário lá e tal. E esses compactos, a gente sabe que ele precisa ter um olhar mais detalhado, né? Porque, como o nome já diz, compacto, smart, ele precisa que os espaços sejam super bem aproveitados. E aí, qual foi a solução que você trouxe junto do J Smart? Para esse público, né, de investidor. Dentro dessa projeção para o futuro, né, que é realidade, né, se você for trends lá no Google, né, e pedir tendências no mercado imobiliário, vai ter uma tendência que eu diria até que ela é assustadora,
que é a tendência da despropriedade. E olha que maluquice. Um construtor, uma empresa de 35 anos, falando que amanhã você não vai mais comprar apartamento. Só que, Michele, não adianta eu ficar brigando e dizendo que não é isso. Não adianta eu ficar tapando o sol com a peneira com a realidade que está acontecendo no mundo inteiro, que é a despropriedade. Hoje em dia, muita gente já deixou de ter carro e passou a usar o Uber como uma alternativa de transporte, ou aluga o carro em vez de comprar. Cara, esse negócio do carro de aluguel, eu tô vendo muita gente fazer isso, eu fiquei impressionada. Eu achava que aqui ainda não tinha o carro de aluguel, mas tem. Tem. A Toyota já tem, a Unida já tem. E se você botar na ponta do lápis, acaba valendo a pena. Depende se você usa o carro, né? Mas, de novo, perfis e perfil de cliente. O que eu vejo muita gente hoje é ter o primeiro carro e, quando precisar, aluga o segundo. Mas isso já é uma realidade. Mas voltando à questão da despropriedade no mercado imobiliário. Então, o que foi que a gente viu? Cara, a despropriedade é uma realidade. Eu não posso ficar tampando o sol com a peneira, né? Só que a despropriedade, tipo assim, para alguém morar em um imóvel, alguém vai ter que construir. Para alguém ter que construir, alguém vai ter que comprar. E aí casou um momento muito interessante, porque a gente pega um cenário hoje de taxas de juros muito baixas. E aí eu falo com propriedade como economista. Isso vai perdurar durante muitos anos, porque a gente já percebeu que não é a taxa de juros que impacta na inflação. Não é. Essa teoria keynesiana é quebrada. Na prática, no Brasil, não é porque infelizmente no Brasil, a minha taxa de juros, no cenário atual, a gente baixou a taxa de juros, mas o cheque especial continuou alto. Precisou o Banco Central entrar para poder... Ó, meu filho, é o seguinte, eu já baixei a taxa de juros. Se você não criar aqui uma situação, eu vou quebrar. Eu vou quebrar esse monopólio. Então, o que acontece? A despropriedade é uma realidade. Só que para a despropriedade ser, de fato, real, alguém vai ter que comprar um imóvel. Eu não vejo, por exemplo, principalmente as construtoras aqui, você fazer um prédio de 100 apartamentos 100% para locação. Pode ser que exista? Pode. Eu digo por a gente tem muita unidade no J-Smart pensando em locação, porque aí é interessante, é outra mudança que aconteceu do ponto de vista de investidor. Muita gente achava que investir em imóvel era sala comercial, era lote e era loja, né? O que aconteceu com sala comercial e loja na pandemia? Parou, caiu. Mudou o cara que está na pandemia, ele deixou de morar dentro do apartamento dele? Nada. O cara não tem nem argumento para negociar aluguel. É verdade. Eu quero chegar lá, eu quero renegociar meu aluguel na pandemia. Por quê? Você está usando menos seu apartamento? Então, o que acontece? Então, muita gente virou o olhar para o aluguel residencial como solução. Outra grande vantagem do aluguel residencial, você tem previsibilidade. Existe uma lei específica, a lei do inquilinato. Ele dá garantias para o proprietário, ele dá garantias para o inquilino. E aí você cria vários modelos. Só que, além desse modelo, vamos supor assim, tradicional, que é o aluguel tradicional, que é pensando aqui na despropriedade, a gente desenvolveu todos os J-Smart para a possibilidade de locação por temporada. Juridicamente falando, o que é? O que é uma locação por temporada? É qualquer locação entre 1 dia e 90 dias, que ela pode ser renovada a cada 90 dias, onde você aluga por temporada. Geralmente não, em 100% dos casos, essa locação por temporada ela é mais rentável para o proprietário do que a locação tradicional. E, por consequência, por você assinar contratos mais curtos, o inquilino vai estar obrigado a pagar mais caro do que o aluguel tradicional. Então, foi o que a gente fez. A gente já desenvolveu juridicamente falando todos os J-Smart para alocação por temporada. Mas qual é o desafio disso? Não adianta, né, eu ser um investidor, eu comprar um apartamento e, ok, ficou pronto o apartamento, paguei o ITBI, entrei em financiamento e eu olho para os dois lados assim, e agora? O que eu faço? Quem que mobília? Quem que aluga? Por quanto aluga? Para quem é meu cliente? Sabe? Quem é? Né? Porque, na prática, a gente mercado imobiliário moral, foi isso. A gente prometia mundos e fundos, dizia que era um excelente investimento, chegava no final e não dava solução para o cliente. A gente tinha que se virar de outros modos. A gente fez a engenharia reversa dessa necessidade. A gente começou a fazer, vamos dizer assim, a pensar
É engenharia reversa, né? Eu vou pensar no inquilino para arranjar uma solução para o investidor para ter argumentos para que ele compre o meu imóvel. E foi o que a gente fez. A gente criou dois instrumentos, que foi o app Decora e o app Alugue. O app Decora são kits de mobília, fazendo um grande resumo, são kits de mobília que o cliente compra um apartamento e ele sabe que aquela mobília, quando entregar, vai custar tantos mil reais, ele chega lá, um marketplace, né? No caso, hoje a nossa parceria é com a IA7. A IA7 já tem esses projetos, o cliente recebe... Eu já tenho vários clientes do JSmart Suficiente, que a gente entrega agora em julho, que já compraram seus apartamentos. No dia que eu entregar a chave, no dia seguinte a IA7 entra para montar. Né? E no dia seguinte, que acabar os móveis, a gente vai conseguir alugar esse apartamento por conta do app Aluga. Que foram exatamente duas parcerias que a gente fez, uma para locação tradicional e uma para locação por temporada. Porque eu acredito, Michele, que o cliente ele tem que ter escolha. Por exemplo, eu não acredito em modelos que você, sem falar de outros, mas tipo assim, você comprar um apartamento que ele só pode ser aquilo, que ele só pode ser locação por temporada, que você bota lá, abre aspas, num pool, né? O povo mudou o nome de pool, agora chama de o nome? Algoritmo, né? Enfim. E aí você bota um novo nome, né? É só o nome que muda. Mas enfim, aí o pessoal pega e você compra um apartamento desse que só pode ser, por exemplo, isso. Aí uma pergunta, e se der errado? E se vem uma pandemia e não tem mais turismo, e o cara, assim, quantas rotatividades você vai precisar, por exemplo, para poder ter o rendimento numa locação tradicional? Se Aí você simplesmente não quiser. Que eu acho que é uma coisa que você deve ter estudado, né? Porque muita gente parou de lançar também a história dos apart-hotéis aqui em Fortaleza, porque exatamente por isso, que era limitado, os flats, né? Eram limitados a esse ponto, né? Vamos a um caso real. Quantos clientes corretores me ligam querendo que eu receba flat para comprar JSmart? Cara, se eu fosse receber flat JSmart, eu não tinha um mais aqui em estoque. Porque todo mundo querendo se livrar. Por quê, Michele? O cara não tem alternativa. Né? O cara ter hoje um flat fora do pool, o cara não consegue alugar. O cara vai ter que trabalhar para administrar um Airbnb. Né? Outra coisa, uma locação por longo prazo de um apartamento de 20 metros quadrados não é um negócio legal. O cara às vezes prefere ter um apartamento um pouquinho maior. Outra coisa, o custo de condomínio desses apartamentos hotéis é muito pesado. Altíssimo. Eles são muito ineficientes. Você pega, por exemplo, os flats da Beira-Mar, cara, facilmente você pega condomínio de R$ 1.000. Então, para o cara botar dinheiro no bolso, ele vai ter que alugar por R$ 3.000 o metro quadrado, ou R$ 3.000 por mês, R$ 4.000 para poder ter dinheiro. Enquanto a gente fez, e é outra inovação, enquanto a gente fez, por exemplo, um sistema que a gente usou o sistema da Keeper, né, com outra parceira nossa, que todo o controle de acesso é via aplicativo. Então eu consegui reduzir 40% o custo do condomínio. O condomínio JSmart hoje na parte de R$ 350. Então não é nada. Eu estou falando aí de R$ 500 a R$ 700 a mais, que outrora estaria indo para o condomínio para ser gasto. Só Deus sabe como, porque é outro problema, porque a gestão de condomínio de flat, a gente sabe que tem umas máfias aí que ninguém consegue explicar, né, que só sobe. Porque um flat é muito deficiente. Você precisa ter um restaurante. Faz sentido ter um restaurante hoje num apart-hotel? Não. Você pega um iFood hoje, pede tudo. Né? Tem gente, por exemplo, que exige limpeza diária. Tem gente que uma vez na semana faz. Aí você embute. Então, quando você começa a criar modelos que você carrega muito no custo fixo, sobra muito pouco para o investidor. Então a gente fez a engenharia reversa de reduzir ao máximo o custo de operação de um prédio desse. O custo de operação de um prédio desse é muito baixo, Michele, muito baixo, porque basicamente tudo é terceirizado, né? E aí, com isso, a gente consegue, tipo assim, de fato, o cliente investidor que comprou com foco em locação vai conseguir ter um rendimento superior, por quê? Porque tem muito custo que ele não tem, né? E aí, o que a gente fez? A gente fez recentemente uma parceria, assim, voltando à locação tradicional. A gente fez primeiro, né, logo desde o início, uma parceria com a Sete Cantos, com a startup cearense, do amigo Paulinho, que faz toda essa parte de gestão de aluguel tradicional via aplicativo. Então, assim, o fluxo do cliente dele é fantástico. Eu não sei você, Michele, mas tu já teve a oportunidade de alugar um apartamento?
de uma imobiliária tradicional, de passar no drive-thru, deixar uma calça. Tem experiência mais... É trágica, é péssima. Mas é doloroso demais. É muito mal feito. Eu não digo nem mal feito, mas é engraçado. Eu só fui aprender isso depois de um tempo, porque eu comecei a perguntar com quem trabalhava com imobiliária. É porque, o segredo aqui, eu vou te falar um negócio aqui, mas que você não conta pra ninguém, tá? Tá bom, pode deixar. O cliente do imóvel alugado não é o inquilino, é o proprietário. Você sabe por quê? Porque sobra apartamento, ou sobra cliente, falta apartamento. É verdade. É uma realidade que eu não conhecia. Enquanto a gente que trabalha em compra e venda vamos dizer assim, pedindo pinico para vender um apartamento, o mercado de locação vive uma realidade completamente inversa. É verdade. Sobra cliente e falta apartamento. Você não tem um apartamento. Vamos lá, você não tem um apartamento novo para alugar em Fortaleza. Bonitinho. Você entra no site das imobiliárias que trabalham com ação, cara, assim, é trágico. É só apartamento velho, assim, destruído, mobília acabada. Porque não existiam tipo assim, ninguém. Tipo assim, é um mercado meio desregulado, sabe? Acaba tendo um apartamento num prédio e tal. Enfim, não é um mercado local. Então falta. Então o cliente, só para resumir, o cliente da imobiliária de locação não é quem paga a conta, é quem recebe a conta. Porque falta apartamento. Então, o que a Sete Cantos faz diferente? Ela tem um processo que eu acho muito legal, que ela é baseada na experiência do usuário. Quem é o usuário? O usuário é o cara que vai alugar. Então ele é tratado com o mesmo tipo de tratamento VIP que ele teria sendo proprietário. Então, basicamente, inverteu, o pessoal dizendo, verdade, passei por isso recentemente. Então, ele inverteu a lógica e começou a focar em quem paga a conta, que é o inquilino. Então, quando você inverte a lógica e passa a tratar o inquilino da forma que ele deveria ser tratado, olha que absurdo que a gente está falando, né? É tratar o cara que paga a conta da mesma forma do cara que recebe, né? Então, por exemplo, você vai alugar um apartamento com ele, vai alguém lá, horário marcado do aplicativo, olha, quero ver o apartamento quarta-feira, 4 horas da tarde, vai ter uma pessoa da Sete Cantos, no caso até aluga, para lhe visitar. Não tem esse negócio de pegar a chave, vai lá. Eu digo comigo, já aluguei apartamento. Cara, você pega um apartamento, entra lá, o apartamento tá sujo, cheio de conta embaixo da porta, sabe? Horrível. Horroroso. Aí você liga para uma imobiliária e diz assim, olha, o apartamento tá sujo. Ah, é, doutor, verdade? Tá, eu vou mandar alguém limpar. Pô, não tem ninguém olhando o apartamento do cara. Tipo assim, o cara paga um serviço de administração, mas ninguém administra. A verdade é essa. Então, galera, daqui a pouco vou mandar umas mensagens que nós reclamamos de mim, mas enfim. Não, mas é verdade. Né? É verdade, eles estão muito melhores. Se você fizer uma pesquisa, 10 entre 10 que alugam passam por essa prática experiência. Vai reclamar. É aquele negócio. Se o meu concorrente não me força a melhorar, por que eu vou melhorar? Se todo mundo acha isso normal, continua. Não custa mais. Então, a simples lógica de você, por exemplo, mandar um contrato via eletrônico, evitar, por exemplo, que a pessoa precisa contrato. Outra coisa é garantia. Cara, tem uma coisa mais chata do que arranjar um fiador. Primeiro que ninguém gosta de ser fiador, né? Pô, assina aqui uma fiança pra mim. Pô, sabe? Assim, é quase que... o cara que pede assim... Pede assim com dor no coração e o cabo assina e fala assim, e na prática, você vai atrás do fiador, serve pra nada. Verdade. Sabe? E na prática não serve para nada. Então, por exemplo, tem seguros fianças hoje que você faz via internet. Cara, tem aplicativo hoje para tudo, Michele. Pra tudo. Entendeu? O cara não precisa de um fiador. O cara vai lá, faz um cadastro, ele cria um seguro, um seguro fiança, e o apartamento sem ter que pedir nada para ninguém. Então, a simples mudança dessa visão de focar no inquilino e não apenas no proprietário, faz com que eles tenham uma performance quase 200% superior à média de mercado. Só para te falar um negócio, semana passada eu pedi para a House fazer um levantamento de quantas... Porque nosso foco é venda, né? Mas, vez ou outra, aparece um cliente pedindo para locação e a gente meio que perde esse lead. Aí eu pedi para o pessoal fazer um levantamento de quantas pessoas tinham pedido locação. Sem brincadeira. Eu acho que eu devo ter cliente aqui para alugar uns 4 Hotmart e eu só tenho um para entregar esse ano. Olha só.
Mas é bem isso mesmo. Né? E você também foi disruptivo, né? Porque lá no Serenitar, quando as vendas estavam, o pessoal estava mergulhando em preço, você alugou algumas unidades, né? Que a maioria dos Segurei. clientes, exatamente, a maioria dos clientes comprou aquela unidade. Ou quem não comprou, saiu e você logo depois vendeu a unidade, que Foi. também A gente recebeu foi, 3 apartamentos agora, vendemos tudinho. pois é, Né? você começou com isso e algumas outras construtoras fizeram também algumas unidades, mas também foi disruptivo. Não adianta queimar e vender pelo custo. É uma loucura. Enfim, aí voltando para a questão da locação. Mas também tem aquele cliente que quer assumir um pouquinho mais de risco e quer fazer a locação de temporada, né? Em compensação, aquela lógica máxima da economia, risco-retorno. Você tem o risco de ficar com um apartamento um pouco mais ocioso, mas você aluga 2 vezes no mês, paga a locação tradicional. E aí, recentemente, a gente fez uma parceria com a Noma, que é a empresa do Grupo Loft, foi amplamente divulgada aí, recentemente fiz até uma live com ele, mas faço até um convite de quem não assistiu essa live, ela está gravada no JSmart, no youtube.com/JSmart, ele está lá em lives, foi muito legal essa live, quem tiver a oportunidade de assistir de novo, vale a pena, onde a gente explicou basicamente todo o nosso modelo de negócio, que é, como eu disse no começo, baseada na questão de liberdade. Porque não adianta você, de novo, aquilo que eu disse no começo, não adianta eu fazer um projeto que seja só para aquilo. Então, basicamente, quem comprou o JSmart? 50% morador, 50% investidor. Desses 50% de investidores, vai ter gente que quer alugar por imobiliárias tradicionais, alugar via imobiliárias digitais, alugar via temporada via Noma, e vai ter o cara que vai, pelo incrível que pareça, morar, Michele. Olha que absurdo. Imagina se eu faço uma solução que o cara é obrigado a alugar comigo e ele diz, não, cara, eu comprei um apartamento de 50, não é mais, eu quero morar lá, porque é aquela regra. E se der errado? O que o cara faz com um imóvel desse? Né? Porque, por exemplo, amanhã o cara, por algum motivo, precisa vender um JSmart. Ele vai poder vender para o investidor, ele vai poder vender para o morador final, ele vai poder dar como parte de pagamento em outro apartamento, eu recebo o JSmart de volta. Ele tem um mix de coisas que amanhã ele não vai ter o problema de quem tem flat hoje. Vamos ser sinceros, eu vou falar por mim. Você chegar hoje comigo com uma proposta de receber um flat, eu vou dizer assim... Ninguém. Porque é difícil, um mercado muito restrito, entendeu? Quem tem um flat literalmente precisa botar no pool, sabe que é mal administrado e não tem solução. E um outro detalhe também, essa palavra que você falou, liberdade, Daniel, é extremamente importante, porque até apartamentos menores que ficam aqui na região nobre do Meireles, tal, perto de Beira-Mar, que poderiam entrar, por exemplo, no Airbnb, a convenção de condomínio não permite, né? Então, como você falou, que você já montou juridicamente a condição tanto para a temporada, quanto, né, para curto prazo, quanto para long stage, ou seja, para longas temporadas, 1 ano, 2, 3, 10, né? Então, essa flexibilidade, essa liberdade é extremamente importante, de já nascer com o produto. Do ponto de vista jurídico, viu, Michele? Nem precisaria, tá? Só para contextualizar aqui. Do ponto de vista jurídico, a lei de propriedade, né, constitucional, me permite fazer do meu apartamento o que eu quiser. Problema. É o enchimento de saco de você ter que ficar batendo boca com o vizinho porque o seu apartamento está para alugar e ele mora do lado. No nosso caso, a gente sempre deixou isso muito claro, não só no regimento interno do condomínio, não só no que está previsto na incorporação, mas principalmente no contrato. Então, quem compra sabe que vai ter uma certa rotatividade. Se você me perguntar o que eu acho que vai ser, um chute, tá? Eu acho que a gente vai ter aí 33% de moradores, 33% de inquilinos tradicionais, que não tem problema nenhum, que é basicamente o mesmo que está alugando, e vão ter de 25% a 33% de locação por temporada. Locação de diária, muito pouco. Né? Até porque não faz muito sentido você alugar por 1, 2 dias, jogando até conta. Mas, por exemplo, hoje, se você quiser passar 1 mês em Fortaleza, você não tem onde ficar. Rapaz, eu estou aqui no Rio de Janeiro fazendo um trabalho para a Petrobras, quero passar 1 mês em Fortaleza. Ou você fica num hotel,
Ou você fica numa parte hotel, pagando, cara, tem a parte hotel aqui cobrando 4 mil, 5 mil reais por mês. Caríssimo, caríssimo. Aí você diz assim, é caro? Eu digo, é caro porque 1.500 reais ele paga de condomínio. Entendeu? 1.500 reais. E o pior, o cara aluga caro porque às vezes passou quantos meses ocioso, porque não tem ninguém para operar. Porque a gestão, por exemplo, de flat é linda. Você bota lá no público, não tem ninguém divulgando, não tem ninguém botando R$1 de impulsionamento no Airbnb para você. O cara recebe um cartão de administração para não fazer nada. Desculpa, não fazer nada não. O cara fazer simplesmente a locação, mas ele não está trabalhando para trazer cliente. Para receber o telefone, né? Quando o cara procurar. Oi, tudo bom? Ah, tá, tem. Pode vir. O preço é assim. Tá bom. Você vem, tá, então. Ninguém vai atrás, ninguém... Sabe, é assim... É passivo, mas são modelos, ativo, né? São modelos. O que a gente está trazendo para o Hotmart é, literalmente, é um trabalho de parceria. Eu brinco muito dizendo o seguinte, meu sonho hoje, Michele, meu sonho, sabe assim, meu foco para 2021 é entregar o Hotmart Vicente Leite e até o final do ano ter o prédio 100% ocupado. Eu vou lhe ser sincero que eu vou ficar mais feliz se eu conseguir fazer isso do que ter vendido o prédio todinho. Porque eu vou conseguir, porque a gente vai conseguir provar que é um modelo sustentável, né? E que eu vou... Eu acho que isso é totalmente possível, viu? Não, eu acho que você eu tô falando aqui porque eu já tô cantando a bola, eu já tô querendo tomar champanhe de graça. Vai tomar, com certeza, com certeza. Entendeu? Daniel, muito legal. E me diz só uma última coisa, que a gente já está aí com quase 1h10 de live, mas é tanto assunto legal que a gente não quer nem parar. Quantos J Smart hoje tem em construção? Em construção hoje são 4. Vicente Leite, J-Smart Vicente Leite, J-Smart José Vilar, J-Smart Dom e J-Smart Carolina Sucupira. Porque aqui a gente já... Estou falando de construção porque a gente antecipou o começo da obra do Carolina Sucupira, que é o que a gente lançou no começo desse ano. Entendi. Para esse ano, o que é que tem mais aí de lançamento? Esse ano a gente lança, próximo mês, tá? Eu estou estimando aqui final desse mês, só estou esperando sair o RI mesmo, porque... Cartório você sabe como é que é, né? É igual cabeça de bunda de neném, você não sabe o que é que vem. Quer dizer, você sabe o que é que vem. Mas enfim. E nunca é coisa boa, né? Mas enfim, aí esse mês ainda, a gente lança o Hotmart Guararapes, que fica ali na Caio Cid com o Nelson Studios, fica um quarteirão da Facete, Unicete. Fica a um quarteirão do Pão de Açúcar. A locação é fantástica lá. Eu acho que a gente vai bombar lá, se Deus quiser. Fica um quarteirão da Facete, fica um quarteirão da Smart Fit ali, daquele shopping Buena Vista, que tem o McDonald's. Sim. Aí tem na frente, não é um quarteirão. Um quarteirão tem McDonald's, Normatel, Smart Fit, Pão de Açúcar, a própria New Land, acho que é o Extra Farma que tem ali na frente. Então, basicamente, o cara faz tudo a pé. Né? O cara até aluga carro na Toyota, mas basta dizer porque é o ponto de aluguel dos aluguéis da Toyota, que é lá. Fica dois quarteirões da Unifor e fica 2 quarteirões do Fórum. Então imagina, olha que negócio maluco. O cara, lá vão ser 37,60. Lá o cara vai poder comprar para morar, 60 metros quadrados, normal. O cara vai alugar de 37, o cara que for comprar para investir. O cara vai poder alugar para o estudante que vem do interior. O cara vai poder alugar para o advogado que vem fazer diligência no pódio. O cara vai poder alugar para o separado. O cara vai poder explorar para o solteiro. Cara, para quem, quem vem ali para algum evento no centro de eventos, né? Que com certeza quando voltar aí vai estar lotado. Exatamente. Total, isso é centro de evento, é verdade. Então, eu até é engraçado, porque o fato da gente ir para o Guararapes foi, na verdade, uma demanda dos clientes, tá? Os clientes começaram a comprar e disseram, por que você não pensa no Guararapes? A região está crescendo tanto, você tem tanta coisa ali, eu moro lá e tal, e eu gostaria de comprar. Não é nem por outra coisa, eu queria trazer um filho meu para morar mais perto de mim, né? O Delink, por exemplo, eu falei com um amigo um dia desse, ele me disse que o Delink de 40 metros é alugado por R$1.850. Entendeu? Então, um excelente rendimento para quem está pensando em aluguel, né? Por exemplo, um apartamento de 60 metros quadrados, que lá tem esse mesmo conceito de sala no meio e as suítes nas laterais, você pode alugar, por exemplo, você pode fazer assim, um call living dentro de um Hotmart, alugar para 2 estudantes, por exemplo, já que os quartos são do lado, né? Então tem muito conceito. Mas voltando aqui ao planejamento estratégico, então a gente lança o Hotmart Guararapes, se Deus quiser, próximo mês. Depois a gente vai lançar o J-Smart Leite Albuquerque, que fica exatamente em frente ao J-Smart José Vilar. A gente lança isso esse ano ainda.
A gente lança o J Smart Aldeota, que ele fica ali do lado do J Smart Vicente Leite, numa metragem um pouquinho maior, na faixa de 50, 60 metros, na de 40, 50, 60 metros. E a gente lança o J Smart Visconde de Mauá, que fica ali em frente fica perto do Dom, ali na Visconde de Mauá, em frente à pracinha a Praça da Imprensa. Então, um quarteirão da Praça da Imprensa. E, por consequência, da Padre Antônio Tomás e da Desembargador Moreira. Isso para esse ano. Para o próximo ano, a gente tem dois terrenos comprados, mas ainda não estão regularizados, então não adianta eu falar aqui, porque é antecipar demais, entendeu? Sensacional, Daniel. E fora esses Smart, né? Fora o J Smart, a J Simões vai entrar com algum produto, modelo tradicional? Tradicional. Old school? Dois. A gente lança em setembro o Alure Meirelles, que fica na Tenente Benévolo, no Cumarão de Aracati. Excelente. Adorei o nome, Alure. Alure Meirelles. São apartamentos de 110 metros, né? Apartamento de 3 suítes. E aí esse também vai ser um projeto. E aí, legal, viu, Michele? Porque, fazer uma parênteses aqui. Depois que a gente começou a desenvolver JSmart, eu particularmente gosto muito de arquitetura, então eu literalmente vou para dentro do projeto, eu não simplesmente pego o projeto que o corretor traz e volta para frente. Depois que eu mudei meu mindset para JSmart, né, de pensar em eficiência, de espaço, etc. e tal, eu não consigo olhar para uma planta tradicional hoje e dizer assim, porra, uma planta boa. Às vezes eu me vejo criticando minhas próprias plantas do passado. Eu digo, porra, como é que eu fiz isso, cara? Porra, como é que bota essa ruma de corredor nesse apartamento? Como é que bota essa ruma de laje técnica? Como é que eu não pensei nisso antes? Então isso mudou muito minha cabeça. O Alure vai ser o primeiro projeto grande pensado com o conceito de JSmart. Então eu digo que é um 110, estou fazendo aqui um teaser, né? Vai ser uns 110 metros quadrados, que o meu concorrente vai ser o 150. Anote aí. Quando lançar, você vai me cobrar. É um 110 que é um 110 metros que é concorrente de 150, porque ele basicamente quebrou um pouco, a gente quebrou vários paradigmas do mercado tradicional para trazer um produto, né, que ele tem 110 metros quadrados, mas para concorrer, eu vou dizer 150, mas por exemplo, ele seria um concorrente ele seria um concorrente do Azurra totalmente concorrente do Azurra, entendeu? E a gente deve lançar no começo do próximo ano também um projeto grande. Esse aí precisa de um pouquinho mais de tempo de quebra-cabeça, porque são quase 300 apartamentos no Cambeba. Provavelmente um empreendimento faseado, que a gente está... É um terreno de 8.100 metros, então esse aí vai demorar um pouco mais para quebrar a cabeça, que fica ali no Cambeba, que eu digo é do lado do Cambeba mesmo. Sim. Não é Messejana que chamam de Cambeba, não. É dentro do centro administrativo do Cambeba, né? Ele fica um quarteirão na Ministro Zé Américo? Zé Américo. Isso. Ele fica bem pertinho, por exemplo, do Parque Del Sol. Fica bem pertinho do Parque Del Sol. Entendi. E aí, ou seja, é uma ruma de coisa, um cara de trabalho. Com certeza. Com certeza. Mas um recado aqui, eu estou comprando terreno, viu? O corretor que tiver terreno bom aí, pode procurar. Nesse compacto, que eu sei que é uma coisa que bate muito, a questão da largura do terreno. Eu vou querer uma outra live só falando de terreno. Mas, assim, a largura do terreno, porque eu mesmo tenho terrenos sensacionais aqui na Aldeota Meirelles, mas que são estreitos, né? Qual é a largura mínima, Daniel? Depende muito de zona. Zeduz, por exemplo, com 20 metros eu consigo resolver. Se for fora da Zeduz, eu dá 22, 24. Porque no mínimo 22, 24, né, da garagem, todos os recursos, que mata muito recuo, depende muito do que você vai fazer. Né? Entendi. Por exemplo, o Vicente Leite tem 16 metros, mas é uma exceção à regra total. Porque lá, por exemplo, eu não consegui usar a Zeduz, eu não consegui usar o índice todo. Lá, basicamente, eu usei a Zeduz apenas para recuo, né? Que é um grande desafio, às vezes, porque a gente pega um terreno que tem índice muito alto, só que o que me limita é vaga. Sim. Porque eu, particularmente, não quebra-cabeça a história da vaga. Cara, o Gustavo que eu digo, é um quebra-cabeça. O que a gente quebra-cabeça com vaga, meu irmão, a parte mais difícil do prédio, a parte mais difícil do JSmart são as vagas. É verdade. Porque imagine você pegar um terreno de 1.200 metros quadrados e conseguir 80 e tantas vagas soltas, né? Soltas num terreno curto. Meu irmão, o cara tem que ser bom.
Pra você ter noção, ele usa um software agora não é o Pool, não. Ele usa um software que usa inteligência artificial, um algoritmo que ele faz tipo assim, milhões de testes em questão de um minuto. Ele pega o terreno, bota ali e faz tudo. Em vez de ficar quebrando a cabeça aí em semanas quebrando, ele bota, aí o software chega lá e diz, rapaz, olha, o ideal é isso aqui. Veja o que você consegue ajustar na legislação. Ele vai ajustando. Ela tem que pensar em tecnologia de todo jeito. Não, esse software aí tira o trabalho, como você disse, de semanas, né? Porque a pessoa ficar lá fazendo esse encaixe. Daniel, pois maravilha, né? Que bom que a J. Simões está super animada com o mercado também. A gente também tem visto na ponta aqui com os corretores que o mercado está aquecido. Não é aquela enxurrada de cliente comprando, né? O cliente está mais... É saudável, né, Michele? Assim, saudável, né? Eu digo que o mercado bom não é nem aquele de 2010 que era o povo comprando apartamento e depois pagou, não, já estava repassando, que aquilo ali é loucura. Leia-se do Orville, que a gente vendeu um prédio por vender 96 apartamentos em 72 horas, Michele. Pelo amor de Deus, isso é loucura. Né? Isso não é saudável. Nem aquele cenário que você tem que imputar um carro pendurado para poder vender um apartamento, né? É verdade. Eu acho que o mercado está ótimo. Eu quero que o mercado rode nessa velocidade. Nem mais nem menos. E uma coisa que a gente tem percebido, que muita gente acha ruim, mas eu acho ótimo também, é o cliente mais esclarecido. Né? Esse cliente aí que comprava 2, 3, 4 unidades e a construtora vendia, né? Tipo, ele tinha renda para comprar. Eu nem vendo, sabia? Eu não vendo. Renda para comprar um, aí mês que vem ele vinha e comprava 2, aí 3, aí 4. Eu faço o cara não comprar. Já teve cliente que querendo comprar 6, eu disse, rapaz, faz o seguinte, quer comprar 6? Compra 2 aqui. No próximo, o corretor fica puto comigo, né? Mas enfim, eu vou enganar o cliente. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema sério. Eu tenho um negócio chamado, eu sou super sincero. Eu fico, o cara compra 2, gosta, depois compra mais 2 do que bote all-in e depois no meio da obra o cabo se engancha e diz, rapaz, vamos pegar aqui meus 6 e vamos botar. Tinha gente, Daniel, eu peguei gente que vendia, né? Colegas corretores que vendia e dizia para o cliente assim, ó, compre esses 4 aqui que eu vou vender. Daqui a 90 dias eu vou vender. Aí quando o cliente dizia, ó, fulano disse que ia vender, eu disse, pois vai procurar fulano. Porque aqui a gente não vende não, pode. Eu ligava vou fazer uma live aqui só dos causos, que eu já vi tanta coisa, meu Deus do céu. É verdade. Mas, Daniel, mais uma vez eu te agradeço, né, por essa aula, né, esse monte de informação super legal, por ser tão disruptivo e trazer essas novidades aqui para Fortaleza, para as pessoas poderem estar usando, né, dessa tecnologia. Já o J Smart, o primeiro, vai estar pronto e com certeza é sucesso, né? Vai ser sucesso de locação, de venda já foi, né? E os outros com certeza também vai só aumentar, né? Com certeza. E parabéns, né? Pelo ineditismo, pela coragem, que é o mais importante, é fazer o que ninguém está fazendo, né? Parabéns, mais uma vez. Obrigado, obrigada. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau. Vai ficar gravada, viu? Quem não pegou do comecinho, vale super a pena. Um abraço. Tchau.